Olá a todos, eu sou o engenheiro Caio César Romani e hoje nós vamos falar sobre gases de proteção da soldagem. Vamos começar essa apresentação com uma pergunta. Por que utilizar gás de proteção durante a soldagem? O gás de proteção, assim como o nome dele diz mesmo, ele serve para realizar a proteção da zona de fusão durante a soldagem. Ele impede que elementos como oxigênio e nitrogênio entrem em contato com a poça de fusão e a contaminem. Não somente isso, ele contribui para a estabilização do arco e continuidade da abertura do arco, ou seja, ele ajuda a manter o arco aberto. Os gases de proteção, apesar de eles terem a mesma finalidade, eles têm propriedades diferentes. Uma dessas propriedades é chamada potencial de ionização. Esse potencial de ionização ele mostra quanto de energia é necessário para que o gás possa conduzir corrente efetivamente. Quanto maior esse potencial de ionização, mais energia eu tenho que fornecer ao gás para que ele possa conduzir corrente. Como por exemplo o argônio e o hélio, que são gases nobres, ele tem um potencial de ionização altíssimo. Então é necessário uma energia meio alta para que eles consigam conduzir corrente efetivamente. É por isso que eles não conseguem realizar uma penetração efetiva no metal de base. Você consegue uma penetração boa apenas quando você mistura os dois gases, como por exemplo a mistura argônio e hélio entre 75% argônio e 25% hélio, você consegue uma penetração boa. Mas mesmo assim é necessário uma corrente um pouquinho alta para que você consiga ainda uma penetração similar à do CO2. O CO2 nós temos uma penetração boa porque ele tem um potencial de ionização muito baixo. Então é necessário uma energia baixa para que ele conduza a corrente efetivamente. Como mencionado no início dessa apresentação, o gás de proteção ele protege a zona de fusão. Então, quanto mais gás eu utilizar, melhor? Na verdade, não. O gás tem que ser na medida certa. Quando que ele está muito pouco, ele não consegue realizar uma proteção efetiva da poça de fusão. Quando que você abre ele demais, ele adquire um regime turbulento, assim como vocês veem na figura de baixo. Esse regime turbulento, ele está lançando ar atmosférico junto com o gás de proteção. Então ele também vai começar a ser falho. Então, o gás de proteção tem que ser usado na medida certa. É por isso que a EPS de vocês tem marcado lá um range de gás de proteção que é adequado. Acima daquele range ele adquire regime turbulento, ou seja, ele começa a lançar gás atmosférico junto para a poça de fusão. E abaixo daquilo é muito pouco gás. A poça de fusão não consegue ser protegida efetivamente. Quando utilizar cada gás diferente? O argônio, por exemplo, ele é um dos gases mais utilizados hoje em dia. Por quê? Porque o argônio é muito versátil, ele é barato e ele serve para soldar basicamente tudo. O argônio ele tem característica inerte e uma massa específica de 1,78. O que isso quer dizer? Ela tem uma massa específica acima da do ar. Então, quando você abre o registro do gás, o argônio ele vai cair. Ele vai se alojar no fundo da sala, por exemplo. Vamos imaginar uma sala fechada. O hélio, por outro lado, ele é um gás de proteção mais caro, mais nobre, mas você usa ele para aplicações mais nobres também para metais com reatividade alta, como por exemplo o titânio. Ou em alguns casos você usa argônio extremamente puro também para a soldagem do titânio. O hélio, por outro lado, ele é mais leve que o ar, então o hélio sobe. Eu acredito que vocês lembram disso por causa dos balões que nós compramos em feiras algumas vezes, aqueles balões flutuantes. Eles flutuam porque eles têm hélio dentro, e o hélio é mais leve que o ar, então ele flutua. Resumidamente, para soldagem na posição, o argônio ele é excelente, mas para soldagem sobre a cabeça ele vem a ter uma certa dificuldade. O hélio, para soldagem sobre a cabeça, ele é excelente, mas para soldagem na posição ele fica um pouquinho meio dificultado, tem que abrir mais o gás. O CO2 ele é uma molécula composta por 2 oxigênios e um carbono, e ele tem massa específica de 1,98, ou seja, ele também é mais pesado que o ar. Então, assim como o argônio, o ideal é que ele seja usado na posição. Se ele for usado na posição sobre a cabeça, tem que usar uma vazão maior de gás. Esses três gases que eu mostrei para vocês, dois deles têm uma similaridade.
Dois deles são gases inertes, ou seja, gases que não influenciam nas propriedades metalúrgicas da solda, como por exemplo o argônio e o hélio. O CO2, por outro lado, se você for usar ele com um metal de base muito reativo, como por exemplo o titânio, ele pode vir a causar problemas, como por exemplo trincas em alguns casos, ou até em alguns casos mais severos, oxidação. Mas isso só ocorre para materiais com reatividade alta, como é o caso de alguns aços inox duplex, alguns aços inox mais nobres, ou titânio como mencionei anteriormente. Tudo bem? Pessoal, a aula foi só essa por hoje. Haverão mais tópicos sobre gás de proteção. Sigam-nos no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Facebook. Nós estamos em todas as plataformas. Qualquer dúvida sobre o vídeo de hoje, eu estou aqui para ajudar vocês, assim como o Gustavo e o Rodrigo também. Nós ficamos contentes que vocês participem nos comentários, deixem suas dúvidas, seus comentários, suas experiências, participações, enfim. Então, obrigado a todos e até mais.